Boa, boa, boa! Estamos aqui de novo e dessa vez tendo a honra de estar ao meu lado, Camila Pacheco. É isso aí, Camilinha. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos de aí pela primeira vez, né? Nós dois aqui no comando, né? Um nervosinho aí, né? Da primeira vez, né? Vai que a gente erra, faz alguma coisa errada. Aí nosso chefe lá dá bravo. É nada. Legal, gente. Bom, estamos aqui hoje no 10º episódio do Podtex. E agora, oficial, né? Agora, Podtex, aí, ó, vocês podem acompanhar o nosso logo, o logo que a gente vai tá usando aí nas nossas redes para divulgar o nosso trabalho, para divulgar o nosso conteúdo. E a ideia é que sempre que vocês olharem esse logo, remeter realmente a conversas bacanas, as conversas bem descontraídas, naturais, sempre tentando atrelar o mundo da tecnologia, né, nessas conversas e tudo aquilo que engloba o mundo da tecnologia, tudo ali que está ao seu redor. Né? Então, até conversando hoje, eu falei assim, se a gente conseguir hoje em dia falar de alguma coisa que não tem tecnologia rodeando, tá difícil de achar isso daí, né? Hoje o mundo da tecnologia acabou expandindo muito, chegando aí a lugares talvez inimagináveis. Então, hoje falar de tecnologia é basicamente falar de qualquer assunto, qualquer coisa a gente vai conseguir incluir a tecnologia. E legal, hoje a gente tem privilegiaço, eu não sei nem se essa palavra é certa, o bom de podcast é que às vezes a gente pode falar coisa que não é tão certo, né? Enfim, de estar recebendo aqui 2 super convidados, né? Então, fazendo uma repetição aí do episódio 9, inclusive se você perdeu o episódio 9, volta lá no canal, assista o episódio 9, foi um mega bate-papo, uma super conversa relacionada aí com 2 feras que trabalham no mundo do marketing, do mercado digital, vendendo no Mercado Livre, deixaram de trabalhar, foram empreender por conta própria, enfim, foi uma excelente conversa, muito aprendizado, muito conteúdo bacana para você aproveitar. E hoje, estamos aqui no Setembro Amarelo, né, do ano de 2024. Eu sempre gosto de deixar o ano registrado, porque certamente esse é um conteúdo que pode ser consumido por você meses depois ou anos depois, né? Então, estamos aqui em setembro de 2024 e a gente não poderia deixar de conversar aqui na TexLab sobre um assunto que é tão importante, que é justamente a questão da saúde mental, né, Camila? Algo muito relacionado aí no nosso mundo que a gente tem que trabalhar bastante lá com o nosso time, né? Exatamente, é um tema muito importante, né? Um tema bem relevante também, um tema forte para ser falado, mas que bom que tem essa oportunidade que a gente esteja aqui, né? Para poder falar sobre esse tema aí, junto com os meus colegas ali de trabalho também. Legal. E, claro, vou deixar a Camila se apresentar, né? Eu já falei um monte de coisa, já perguntei um monte de coisa e aí, quem é a Camila, né? Vamos se apresentar, Camila, antes de a gente apresentar os nossos convidados. Quem é a Camila, de onde a Camila veio, onde que a Camila está hoje lá na TexLab e conta um pouco para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Não, legal. Então, primeiramente, né, queria agradecer por estar aqui. Meu nome é Camila, né, eu faço parte do time de gente de gestão da TexLab. Então, eu entrei nesse mundo da tecnologia recentemente, né, então eu sou formada em psicologia, né, sou psicóloga também de formação. E é bem engraçado a minha história, né, até comentando um pouquinho... Isso é engraçado, cuidado, hein, Camila? Não, é que a primeira vez que eu estive aqui eu falei um pouquinho sobre games, então verdade. A Camila já esteve aqui, eu não me lembro qual o número do episódio, você lembra? Eu acho que foi o número 6. Então, se você quer saber um pouquinho mais da Camila, como ela manja tudo de games, volta lá no episódio 6, é muito legal essa conversa da Camila. Não, com certeza, aí lá eu não tive oportunidade para poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória profissional, até porque era um contexto diferente, né, então a gente vai falar um pouquinho mais de outros assuntos, mas enfim, aí eu queria poder me apresentar melhor, né, então eu estive na área administrativa por muito tempo, né, sempre gostei muito da área de RH, de DHO, enfim, né, sempre trabalhei em outras empresas também, e aí eu sempre fiquei na parte administrativa, financeiro, apoiando ali um pouquinho do RH, e aí eu tive uma oportunidade, pela primeira vez, né, uma oportunidade de estar na TexLab, já num ramo de tecnologia que eu não tinha tanto conhecimento assim, para atuar
como analista de gente de gestão. Então, até agora eu tô lá, né, nesse sentido, tô aprendendo bastante, tô evoluindo, e é muito bacana também trazer esse outro lado da psicologia, né, porque quando a gente fala, às vezes, eu sempre quis, né, desde da área de RH que eu participei do curso, eu sempre quis atuar na área. E aí acabei tendo essa oportunidade recente pela psicologia, né, que me trouxe isso. Então já sempre soube aquilo que eu queria, que era a psicologia organizacional. Então atuar com ela hoje para mim é muito importante e eu me sinto bem com isso. Então às vezes as pessoas vêm me perguntar, né, falam, Camila, você é psicóloga clínica? Aí eu falo, não, psicóloga organizacional. As pessoas falam, tipo, então às vezes também não tem ali o conhecimento, né? Então é um trabalho bem bacana também que a gente realiza dentro das empresas e precisa ser mais mostrado. Legal. Camila, eu tenho só uma dúvida aqui. Você citou a sigla DHO, né? Às vezes muita gente não sabe o que é. O que seria de fato essa sigla? Só pra gente eu sempre gosto de pontuar as siglas. Até porque, por exemplo, eu sou da tecnologia, às vezes eu falo um monte de palavra em inglês ou falo um monte de sigla e às vezes a nossa audiência ali não tem o conhecimento técnico disso, né? Então, é importante a gente sempre falar para deixar claro, hein? Perfeito. DHO significa Desenvolvimento Humano Organizacional. Muito bem. Uma palavra chique, inclusive, né? Pois é. Legal. Então, gente, hoje o objetivo aqui do Podtex episódio de número 10 é falar, então, sobre a campanha de Setembro Amarelo. Ó, tô aqui com o Setembro Amarelo, que a Camila colocou, bonitinho. Todos nós estamos. É, isso aí. E também um pouquinho mais conversar aí sobre a questão de saúde mental. E, para começar, primeiro as damas, claro, né? Sempre. Vamos apresentar a nossa convidada, Mirela. Mirela tem um sobrenome muito legal, a gente já estava nos bastidores aqui conversando, né? A gente até... Né, vamos resumir a nossa conversa aqui antes. Fizemos um mini podcast sobre nomes, origens, enfim, né? Foi uma conversa bem legal até que tudo ficasse pronto. Mas, Mirela, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, por ter vindo conversar com a gente, né? E espero que seja uma experiência legal para você, né, que você possa aproveitar bastante aí também para falar daquilo que você gosta, daquilo que você ama, trocar conteúdo com a gente, que essa é a ideia, né? Obrigado mesmo, pode se apresentar aí pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? A Camila entrou em contato comigo esses dias, pedindo que eu viesse no podcast, eu agradeci muito. Pô, legal. Uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês. Como você disse, meu sobrenome é estranho, sou a Mirela Caranicola. Muito legal. Eu sou psicóloga clínica, atuo também como acompanhante terapêutico de crianças autistas. E eu atuo na clínica tanto com crianças, adolescentes e adultos hoje, atualmente. Eu atendo na abordagem da análise do comportamento. Legal, show de bola. Quer deixar registrada a clínica? Vai contigo mesmo? Eu atuo de forma autônoma. Autônoma, legal, show de bola. Então, independente da clínica, você pode estar atendendo ali e apoiando eventualmente algum paciente que seja da clínica ou usando da clínica como um espaço para você aplicar o seu trabalho, é isso? Assim, eu atendo pessoas que entram em contato comigo buscando pela terapia, tanto de forma online quanto presencial. Legal. No presencial, atendo na cidade de Santo André, num consultório. Não é próprio, mas eu subloco a sala, então eu não tenho vínculo com outra clínica. É somente comigo mesmo. Então manda a rede social aí, meu. Deixa no ar. Psi Mirela Caranicola. Legal, show de bola. Depois a gente tenta colocar aqui, né? Eu sempre falava isso pro antigo menino que trabalhava com a gente, ó, coloca o nome aqui, ó, mas é difícil demais. Mas, ó lá, vamos deixar o desafio pra Nayara, que tá ali quietinha, ó, nos bastidores. Se ela conseguir escrever o Caranicola... Aí tem que mandar lá letra por letra, pra ela que fica mais fácil. Tá bom. Legal. Show, Mirela, obrigado aí. E Denis, vamos lá, Denis, conta um pouquinho pra gente aí sobre o Denis, o que o Denis trabalha, se apresenta aí, Denis, e de antemão, cara, brigadão aí pela sua presença, por aceitar o nosso convite, né, o convite do nosso amigo lá, o Valtinho, deixar um abraço aqui pra ele, ó, Valtinho, é nóis, tamo junto aí, Valtinho, sempre meu co-host, meu apoio, um dos idealizadores, inclusive do Podtex, Legal. Do Podtex, se assim a gente pode dizer, um cara que ficou ali
não sei se a gente pode falar, mas me enchendo o saco. Vamos, Sader, vamos, Sader! Eu adoro isso, acho muito legal essa energia que muitas vezes eu recebo dos prestadores, dos colaboradores que te jogam a novos desafios. Vem junto contigo, né? Porque, como eu te falei, o Valtinho tá aí e me ajuda demais a tocar esse projeto, não só estando aqui, mas trazendo convidados que ele conhece. Então, pô, muito bacana mesmo. Você tem um grande amigo. Boa. Com certeza, com certeza. Pessoal, obrigado pelo convite. Muito legal compor essa mesa aqui pra gente falar desse tema tão relevante, tão importante, né, pra nossa sociedade como um todo. Eu me chamo Denis Ataíde, sou psicanalista, tenho uma clínica de saúde emocional que se chama Espaço Up, onde nós atuamos em 2 frentes. Uhum. Na frente terapêutica, atendendo através de terapia online presencial, e também nós temos uma frente de trabalho no corporativo, onde nós vamos nas empresas com palestras, workshops e até mesmo atendimentos dentro das empresas. Uhum. Então, algumas empresas contratam a gente vai com o profissional lá, a empresa reserva um lugar, um local específico e a gente consegue fazer alguns atendimentos lá. E estamos aí atuando na clínica, no Espaço Up, já fazem 4 anos. E eu comecei antes, né, numa sala comercial, sozinho ali, há 6 anos. Uhum. Legal. Estamos aí. Show. Cara, como eu sou o cara que adoro não seguir script, né? Eu já vou começar cortando o script agora, porque o Denis já tocou num assunto ali que pra mim bate no meu coração essa dúvida constante, Denis. Terapia online, né? O quanto que vocês acreditam que isso é bom e talvez inclusive se é melhor do que o presencial, porque, sei lá, pode ser, não sei, é opinião, né? E se de repente for melhor ou pior, desculpa, quais são as diferenças de repente, eu tá aqui nessa mesa sentindo a energia de todo mundo ou eu tá à distância, podendo, claro, expandir fronteiras, mas sem esse contato humano que, de repente, a terapia... Eu não sei nem se faz sentido na terapia ter esse contato humano. Aquilo que eu falei, gente, eu vou aprender demais hoje, né? Não é o meu assunto, não é a minha especialidade, quer dizer, eu brinco com a Camila, às vezes eu cutuco ela várias vezes para tentar aprender, porque eu sou um cara curioso, né? Então já fica aqui essa minha primeira pergunta. Queria ouvir primeiro um pouquinho do Denis, e aí depois a gente também ouve um pouquinho da Mirella. Legal. Olha, um dos grandes benefícios da tecnologia no que diz respeito à saúde mental é a possibilidade da terapia online. Uhum. Por exemplo, eu tenho um paciente na Itália que, de outra forma, essa paciente não conseguiria jamais faria terapia. Então, essa questão de passar fronteiras é algo impagável, talvez. É sensacional. E dá certo? Dá certo. Uhum. É melhor ou pior? Isso depende muito, né? Por exemplo, hoje aqui em São Paulo e nas cidades adjacentes aqui, a gente tem um grande problema de trânsito, por exemplo. Muito, A pessoa sai do trabalho, vai para o consultório terapêutico, às vezes gasta mais tempo para chegar lá do que lá em si. Isso aí, fato. E aí gasta mais tempo para voltar para casa. A terapia online tem uma economia de tempo muito legal, muito bacana mesmo. Agora, também tem a questão do espaço terapêutico na terapia presencial, que é muito legal. Que você tem um espaço que é só seu, que não tem ninguém ali da sua família que pode estar atrás da porta. Enfim, a terapia presencial também tem essa vantagem. Agora, ambas dão resultados e são boas, são efetivas. Legal. E você, Mirella, o que você pensa? Eu concordo bastante com a sua fala. Essa questão do setting terapêutico trazer pra gente uma confidencialidade muito maior do que o online, né? Para o paciente, que o psicólogo consegue controlar o seu setting ali de atendimento. Mas o paciente, às vezes, não. Porém, tem a questão das fronteiras. Então, não necessariamente uma pessoa que mora em outro país. Mas também, por conta da saúde mental, algumas pessoas não conseguem sair de casa. E talvez a terapia online possa acessar possibilitar essa pessoa a fazer. Essa pessoa de uma forma muito melhor do que a terapia presencial. Então, acredito que vai variar mais do paciente do que do terapeuta. Para o terapeuta, então, no meu entendimento aí, seria indiferente. Para vocês é indiferente isso? Na aplicação da terapia em si, de tudo aquilo que você estudou,
aquilo, eu não sou psicólogo, eu não sei quais são os caminhos e as regras que tem que seguir. Mas naquilo que você tem que aplicar, é igual aplicar online do que aplicar presencial ou tem diferença? Na minha abordagem, na minha vista, alguns recursos que nós vamos utilizar que são do presencial não podem ser usados No online. Uhum. Mas tem outros que são desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos justamente por conta dessa tecnologia nova que a gente pode usar no online. Pô, legal. Muito bom. Isso é sensacional. Eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu nunca fiz terapia, né? Talvez precise, né, Camila? Eu já eu não ia falar isso. Eu nunca fiz. E assim, confesso, para mim, a terapia... hoje já tenho um pensamento totalmente diferente. As minhas 2 filhas, uma já fez durante um bom tempo, resolveu muita coisa que ela precisava resolver. Talvez ainda tenha muitas outras. Eu tenho a outra que faz terapia atualmente, a mais nova. Mas não sei vocês, mas na época que eu era criança, terapia de verdade era coisa de rico, né? E eu nunca tive de verdade dinheiro para fazer terapia. Né? Então, eu via, de repente, amigos, primos que talvez tinham uma classe social um pouco mais qualificada ali, que tinham a possibilidade de fazer terapia e certamente dava resultado. Mas o que eu ouvia muito é isso aí, cara, isso daí é coisa de rico, coisa de fresco, né? E, infelizmente, isso acabou, de alguma forma, e talvez vocês entendam muito mais do que eu, fica plantado na cabeça. E até a gente cortar isso e transformar isso, né? Porque eu lembro até hoje, quando a médica chegou para mim e falou, a sua filha precisa fazer terapia, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, não tenha dúvida, doença de fresco, não vai fazer. E aí você fala, não, calma, isso é o que falaram para você, mas não necessariamente é o que é. É a verdade. É a verdade, né? É legal você falar sobre isso e... Tô fazendo terapia, né? Tô me abrindo, olha lá, que legal. Eu te trouxe até aqui, sabe? É legal. Fale mais sobre isso. É legal você abrir isso, assim, sabe? Porque muitas pessoas têm o mesmo pensamento, só que não falam. Sim, tem medo, E é legal você admitir o pensamento e não se deixar levar por ele. Exato. Então, coisa de fresco. Não, peraí, não é bem por aí. Isso aí é muito legal. E aí, assim, e quando pra mim foi uma quebra de barreira, foi quando eu vi o problema solucionado. Então, a gente tinha um problema com a filha mais velha, né, que era um enfrentamento ao medo, um negócio bem grave mesmo. E quando eu vi aquilo solucionado, eu falei, cara, isso é mágico, né? Fantástico. Então, se resolver um problema, talvez pequeno ou grande, para ela era um mega problema, né? Mas certamente para alguns isso pode ser pequeno, enfim. Eu falei, cara, isso então é capaz de resolver algo talvez inimaginável, né? Ou seja, realmente funciona, é um negócio que funciona, faz sentido mesmo, né? E eu me cobro hoje muito por não fazer, mas ainda assim, confesso, tenho medo dessa pergunta que ela acabou de me fazer. Não, às vezes eu vejo em filme, né, assim, senta lá, bonito, né? Eu sei que é coisa de filme, quer dizer, eu não sei, porque eu nunca fui, né? Mas levava minhas filhas. A primeira sessão da filha sempre é com os pais, então a gente acaba passando por um processo ali de terapia. Mas, eu me vejo que eu sei que talvez vão fazer perguntas ou vão cutucar em coisas que talvez eu não sei se eu esteja preparado para falar, né? É um negócio meio doido, assim. Sim. Mas já que eu tô com 3 psicólogos na mesa, eu posso falar, né? Não, eu ia até além, né? Você falou que era algo voltado para essa questão financeira, né? Mas também, se a gente for ver um outro lado, também tem aquele estigma, né? Que fala que é coisa para louco. Isso não, você não tem muito, problema nenhum, até de uma invalidação, né? De sentimentos ali, de emoções que você sente. Então, também tem a ver com a campanha de Setembro Amarelo, né? De realmente falar essa questão. Então, antigamente eu acho que não tinha esse espaço para poder falar sobre isso, né? E a gente ainda enfrenta várias barreiras. Então, queria até perguntar para vocês, né? Quais são as barreiras que vocês acham que hoje ainda tem, né? Voltado para esse estigma tanto da campanha do Setembro Amarelo, quanto também da saúde mental, que vocês consigam enxergar? Eu acho que esse estigma ainda é muito grande, tanto o de pensar que terapia é só para rico, quanto de pensar que terapia é só para louco.
Não é só eu que penso isso, Não, né? muitas pessoas Seja pensam forte, nisso. falta Deus, né? Tem Falta umas Deus, questões. sim. Tem muitas questões que envolvem isso. Esse estigma ainda é muito grande. E a campanha de Setembro Amarelo auxilia muito a quebrar esse estigma. Então, assim como o objetivo do podcast hoje, outras empresas, outros comércios, outras coisas também estão falando sobre esse assunto. E que é muito importante, porque consegue atingir pessoas fora da bolha. Então, fora da bolha da psicologia, hoje várias pessoas vão estar ouvindo falar sobre isso. Isso é bem legal. E nós somos tentados também a resolver problemas ligados à mente de diversas formas. Então, vamos tentar resolver com religião, vamos tentar resolver com um livro de autoajuda, vamos tentar resolver com frases da internet. Nós somos tentados a ficar tentando resolver isso sem procurar um profissional. Então, antes de ir pro profissional, a gente passa por diversos caminhos para ver se consegue ajustar aí alguns pensamentos até chegar ao profissional. O profissional é o último recurso, muitas vezes. E não precisa ser assim. A gente fica tentando esses outros meios para não cair nesses estigmas que a Mirella falou. Eu não sou fraco, eu vou ser forte, vou conseguir lidar com isso. Eu não supero. sou louco, eu supero. E não precisa, né? A gente pode encurtar esse caminho aí. Legal. Legal. E aí, nesse lado até que o Sader comentou, né, desse medo até que as pessoas têm também, eu acho que é algo que a gente pode tratar também e falar, né? Então, quem de repente tem esse medo ou não sabe como é que é, então como que vocês abordam, né, dentro da clínica? Então, de repente a pessoa tem dúvidas ali ou queira até ter curiosidade. Então, como que vocês abordam essa pessoa, né, que enfim, pode estar ali passando por algum tipo de problema e não queira contar, né? Então, vocês poderiam explicar um pouco melhor de como que é o trabalho até dentro da clínica. Claro que a gente sabe que é muito individualizado, né? Então, a gente precisa entender ali, ouvir primeiramente. A gente estuda bastante, né? Aquele paciente nesse sentido, para o que funciona para ele. Mas aí, vocês poderiam falar melhor, assim, como que é o processo hoje da clínica? Legal. Olha, eu costumo dizer o seguinte... Você não vai ter contato com nada que já não está te afetando. Já está te afetando as questões. Você só vai ter contato com elas que já são suas, já estão aí e já te afetam. Já fazem parte da sua vida, né? Já fazem parte. Você não vai criar nada lá, né? Já estão repercutindo aí. E esse contato que essas questões estão tendo com você pode estar travando sua vida em alguns sentidos. Então, não é melhor a gente ter um contato direcionado com um profissional, num ambiente mais seguro, onde a gente vai tratar disso juntos? Não é melhor do que você continuar vivendo, sendo afetado e, de certa forma, deixando pra lá, fingindo que não existe, ou tentando resolver de outras formas? Então, é sempre importante conscientizar, no meu caso, eu penso sempre em conscientizar o paciente de que a vida dele já está sofrendo uma baixa, já está sendo afetada. E o que a gente vai fazer ali é tentar reverter esse negócio, não piorar isso. E às vezes as pessoas têm medo justamente por achar que, sei lá, eu vou descobrir um negócio que a partir do que eu descobri, ferrou. E não é bem assim. Pelo contrário, a ideia é que a gente descubra algumas coisas e a partir dessas descobertas a gente tem a possibilidade de tomar decisões diferentes. Tem uma frase de Jung que é muito interessante, que é assim: enquanto inconsciente não se tornar consciente, você será guiado por ele e chamará isso de destino. Então a ideia é que a gente veja algumas coisas que a gente ainda não está vendo, para que a partir daí a gente tome decisões que a gente não conseguia tomar antes. Então, essa abordagem é uma abordagem que a gente utiliza e que costuma dar certo. Sim, e também acredito que o seu psicólogo dentro da terapia com você, ele não tá lá para te confrontar. Ele não tá lá para falar, não, me mostra tudo que você tem aí dentro. Não, ele tá lá para te acolher, para te respeitar, para que o seu processo terapêutico te auxilie. Então, é um auxílio para você. Não é algo que vai escancarar suas feridas e falar, isso daqui é seu, se vira. Não. Pode até ser que alguma coisa seja escancarada ali e você tenha que lidar, mas sendo acolhido, em um lugar seguro, de uma forma diferente do que você imaginou. Entendi. Legal. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu já ouvi algumas respostas sobre isso, mas eu até queria deixar isso registrado, porque talvez é a dúvida de muita gente.
procurar sempre o terapeuta ou o psicólogo? Ou seja, eu, por exemplo, que sou leigo, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, não, é porque o meu terapeuta, aí eu vou no outro lado, não, o meu psicólogo, né? O que é um, né? Qual que é a diferença? É a mesma coisa? É tudo igual? Ou dá para ser os dois? Como que funciona isso? Depende. Ah lá, depende. Tá vendo ela me complicar, pô? Muitos psicólogos são terapeutas. Eu sou terapeuta, ele é terapeuta. A Camila Então não é existem duas terapeuta. coisas. Existe o psicólogo e existe o terapeuta. O psicólogo é aquele que se graduou em psicologia. A Camila graduou em psicologia, mas ela não atua na clínica, então ela não é psicoterapeuta. O psicoterapeuta é aquele terapeuta que é psicólogo. O terapeuta, muita gente chama o psicólogo de terapeuta, que não tem problema nenhum, porque nós fazemos terapia. Mas não existe terapeuta sem psicologia? Existe. Existe? Existem outros tipos de terapia, existe terapeuta de outras abordagens, de outros tipos, com outras formações. Que seguem uma outra linha de estudo e aí se apoia nisso para aplicar a terapia, então. Sim, porém não são psicoterapeutas. Entendi. Muito bem. Isso é uma dúvida que sempre me veio à cabeça, que é justamente isso. Tá, mas talvez isso que eu acho que eu preciso. Eu busco um terapeuta ou busco um psicólogo, né? Fica... ou um psiquiatra, às vezes, não sei, porque acho que talvez a diferença é que, sei lá, eu vejo aí conversando com a minha mãe, às vezes tem algum problema que liga à saúde, aí precisa de remédio, medicação, e aí você acaba tendo um apoio de um psiquiatra, é isso? O psiquiatra é o médico. O psiquiatra lida com a medicação. Tá. Então, poxa, eu procuro um terapeuta ou um psiquiatra? Eu costumo dizer que depende. Depende do quanto sintomas... Depende. É a palavra preferida dos psicólogos. A Camila, ela briga comigo. Cara, eu sou um cara de exatas. E pra mim, 1 mais 1 sempre é 2, cara. Não dá pra dar 2,5. Sempre é 2. Então, aí, na concepção dela... Sader, dá uma pra ser gota mais 1,5. uma gota forma uma gota, não é 2 gotas. Exato. Nem sempre é 2. Ou seja, depende. Depende do que você quer. Eu tô aprendendo a entender isso, eu vou chegar lá. O psiquiatra, bom, quem eu procuro? Procuro um terapeuta, procuro um psiquiatra. O psiquiatra é o da medicação. A medicação vai ajudar em relação aos sintomas. Então, poxa, estou tendo muita crise de ansiedade, ou estou em... Então, mas como é que o cara chega, desculpa até te cortar, Jens, a entender que ele tá tendo crise de ansiedade? Tá, boa Então ele pergunta. tem que começar lá atrás e talvez é o psicólogo que indica ele pro psiquiatra ou não? Eu posso ir no psiquiatra e talvez o psiquiatra me indica pro psicólogo. As duas coisas são verdades. Dá pra seguir os dois caminhos. Os dois caminhos. Porque o psiquiatra vai te indicar um tratamento terapêutico e o terapeuta vai se for o caso, vai te indicar um tratamento psiquiátrico. E os dois vão ter que caminhar juntos. Vão caminhar juntos. Isso. Era isso que eu ia comentar, né? De trabalhar em conjunto. Então, Exato. Bastante pessoas, assim, utilizam esses dois... Um tratamento esses dois multidisciplinar, apoios, né? Sim, e tem casos que o psiquiatra indica somente a psicoterapia. E não necessariamente uma medicação. Porque é isso, se não tiver a necessidade do remédio, por exemplo, não tem o porquê ter o médico no meio do processo, né? Sim. Tá. Pô, legal, muito bom. Já tô começando a abrir uns caminhos aqui, uns horizontes. Vocês sabem que o pessoal que trabalha com TI é meio doidinho, né? Então, às vezes a gente tem que... Bom, vamos lá. Seguindo aqui, o que mais você tem aí, Camila? Me ajuda aí. Não, perfeito. Então, a gente poderia falar até elencando um pouquinho da tecnologia, né? Porque a gente... Vamos chegar com os doidinhos, então. Vamos chegar no meu mundo dos doidinhos. Legal. Não, é bacana a gente falar, né? Porque a gente tem aqui na mesa várias vertentes, vamos se dizer, né? A parte clínica, a parte também organizacional. Então, a gente tem também... O doidinho? Tem eu aqui, As pessoas, os profissionais, né? Hoje em dia que tem, né, que hoje a gente se fala, por exemplo, em alguns tipos de, que antigamente não se falava, hoje em dia se fala, então, que é o burnout, né, ansiedade, depressão, então, antigamente não se falava sobre isso, hoje em dia tá se falando, então, eu queria saber de vocês, assim, Burnout é um negócio que tá acontecendo, acho que muito, né, pelo que eu ouço dizer aí, até os meninos que estavam aqui com a gente conversando no episódio 9, um deles teve num processo que ele trabalhava, né, de banco, de muita cobrança e não sei o quê, o gatilho para ele empreender
foi um burnout lá no trabalho dele. Não sei se ele fez, né, uma boa escolha, que empreender também é uma coisa de doido. Né? Então também não adianta falar, não, vou deixar de trabalhar aqui no meu CLT e vou empreender porque é mais tranquilo. Essa régua aí, eu acho que ela não é tão linear assim. Mas, às vezes, é um gatilho que acaba estourando aí. Então, beleza. Então, a gente poderia explicar um pouquinho, então, né, o que é o burnout, o que de repente leva a essa ansiedade, o que leva a essa depressão e como nós, né, da TexLab, de repente, como empresa, poderia auxiliar, né, esses prestadores de serviço. Lá onde nós trabalhamos são prestadores de serviço, né, nós temos colaboradores também. Então, como que poderia ajudar nesse sentido? Legal. Que aí, Mirella? O processo do burnout é um estresse acumulado relacionado ao trabalho, então pode levar a pessoa a ter crises de ansiedade, crises de pânico, e é sempre relacionado ao trabalho. Então, não é aquela sobrecarga que uma pessoa pode ter por conta da rotina de casa, por uma rotina agitada, não. Ele é só relacionado ao trabalho. Uhum. Então, rotinas que a pessoa trabalha muito, que tem uma cobrança excessiva, que a liderança não tem um padrão muito legal de tratamento com os funcionários, com os colaboradores, pode levar a esse estresse. Uhum. E uma coisa que eu acredito... Isso sempre existiu ou é coisa nova? Ou existia e a gente não olhava pra isso? Existia e não era falado sobre. Uhum. Não tinha E aí nome, né? O cara meio que... Né, eu sei que não é a palavra mais correta, meio que pirava e aí, assim, largava ele lá e ele que se vira. Era mais ou menos, acho que esse era o olhar, né? Sim, antigamente, né, era muito comum casos de pessoas que chegavam ao seu limite no trabalho e até conseguiam se aposentar por invalidez, por algum motivo qualquer, por conta desse processo que não era falado, e a pessoa ia até, porque isso gera coisas no corpo. Uhum. Então, a pessoa tem consequências físicas. O corpo fala, né? O corpo fala aquilo que a mente está também. sentindo. Uhum. Então, tinha esse processo e era muito comum antigamente isso acontecer. Mas hoje está sendo falado. Então, hoje... Hoje acontece, a gente fala e trata. Antes só Sim. acontecia, né? A gente fala e trata, e muitas empresas têm um olhar muito legal sobre isso. Então, percebem no funcionário aquilo que está acontecendo e podem agir de uma forma mais eficaz do que era antes, do que esperar a pessoa chegar naquele limite. Uhum. E sabe o que eu acho que de repente é legal, Camila? Às vezes, né, seria importante, de repente, eu nem sei se é possível, se tem alguns sinais, tipo assim, quais são os 3 primeiros sinais que alertam para o problema. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, muitas vezes a gente pode, inclusive numa conversa com um cliente nosso, né? Você tá vendo ali a reação, você tá vendo as ações, você tá vendo que algo... Opa, check 1, check 2, check 3. Cara, esse cara precisa de ajuda, né? E, às vezes, vem alguém de fora que aí o cara não... né? A pessoa acaba não tendo aquela relação mais próxima, então, de repente, você tem até uma liberdade um pouco maior de falar, assim, pô, queria só te dar um toque, né? Tipo, quero dar um feedback, por que você não procura ajuda? Pelo pouco que eu sei, check 1, check 2, check 3, cara, isso daqui é forte indício para que tal coisa esteja acontecendo. Não sou psicólogo, não sou nada, mas eu acho que talvez faça sentido você procurar alguém. Quando a gente é muito próximo, a gente fala, eu não vou falar isso para ele, o cara vou perder a amizade com ele. Mas, às vezes, numa relação de trabalho, como você mesmo disse, o burnout é algo que só acontece no trabalho, então eu vejo por mim. Tudo bem, eu sou meio cara de pau, não tenho tanta vergonha. Falaria no maior, sem problema. Mas acho que até pessoas um pouco mais envergonhadas talvez se sentiriam tranquilas para chegar pro outro e falar, cara, isso aqui que você tá fazendo não é normal, né? Não dá para ser assim todo dia. Alguma coisa tá errada aí. Acho que faria sentido. Tem 3 coisas que daria pra gente elencar e falar pum, pum, pum? 3? Não sei, é uma ideia. Você pode falar pra mim, não tem, não dá, né? Tudo bem, tem né? Sim. Tem sinais que a gente consegue perceber. Baixa de rendimento, queda na produtividade, estresse com os outros colaboradores, chegar muito atrasado, querer sair muito cedo. Não que isso seja... aconteceu um imprevisto com a pessoa, tudo bem. Agora você vê que aquele funcionário não quer estar naquele ambiente. Você percebe que ele não quer estar ali. Sim, isolamento social também. Isolamento social. Então, assim, tem
Não que a pessoa precise participar de todos, mas tem aquelas sociais do trabalho, a pessoa nunca vai. Então, a pessoa já está se distanciando daquele emprego máximo que ela pode. Ela está unicamente indo fazer a função dela. Uhum. E ainda assim, você percebe que é uma carga muito grande para ela. É muito bom que a liderança faça isso com feedbacks. Uhum. E feedbacks que sejam acolhedores. Para que o funcionário consiga sentir que aquele é um lugar seguro, que ele pode estar ali, ele pode se abrir ali dentro daquele local. Tá, então, mas essa é uma relação, vamos ver se o Denis consegue me ajudar. Pelo que eu entendi, é uma relação onde eu consigo enxergar um burnout dentro da minha empresa. Ou seja, eu tô vendo ali o meu time, o meu trabalho, e tudo isso que você falou para mim é super claro de eu enxergar no meu time. E no meu cliente, que talvez eu não tenha essa proximidade tão grande, né? Existiria alguma coisa que eu poderia, de repente, auxiliar, né? Com, sei lá, com algum indício, com alguma coisa que eventualmente não tá fazendo sentido? Ou Legal. é mais difícil? Quando é no seu cliente, você não tem tanta proximidade, às vezes se torna um pouco mais difícil. Mas um excesso de reclamação do trabalho, o cliente pode reclamar demais do trabalho que ele está fazendo. Pode ser um indício. Pode ser um indício. Pô, ele fala pô, cara, não aguento mais fazer isso aqui é chato, né? Pô, toda Exato. hora tem que... Desabafando ali, isso aí pode ser um indício. É interessante que antigamente, bom, como a Mirella falou, sempre existiu burnout. Uhum. Mas a pessoa em burnout procurava outras fugas. Quando o burnout vai ganhando níveis mais graves, Avançados. a pessoa pode cair num alcoolismo, Uhum. numa adicção. Então, poxa, quem aqui não conhece ou não ouviu falar de pessoas que antes de entrar na empresa tinham que Toma beber, uma. senão não conseguiam trabalhar. Uhum. Então, isso... Isso você vê até hoje. Né? Exatamente. Tem uns 2 botequinhos que eu passo, assim, mais frequentemente entre a minha casa e a empresa. 6 horas da manhã tem gente já. Pois é. E nem sempre é cafezinho preto. É verdade, é verdade. Então, no caso do cliente, por ter uma distância um pouco maior, fica um pouquinho mais difícil, mas um excesso de reclamação, um esgotamento físico, mental, da pessoa não querer ter contato com aquilo mais, Uhum. pode ser um indício Pode ser um bacana. Pô, legal. Boa. E é bacana também trazer, né, essa questão, porque ok, né, com relação a clientes que têm ali uma mudança de comportamento. Então, não é de uma hora para outra, também é uma outra desmistificação que a gente pode fazer, né? Porque as pessoas têm aquela ideia de que, bom, de um dia para o outro a pessoa muda, né? Uhum. Então, ela vai mudando gradativamente de comportamento. Então, vai aí o alerta nesse sentido de perguntar, você tá bem? Mas ter uma escuta ativa e empática também, né? O escutar, quando a gente fala do escutar, né? Às vezes a gente fala, mas a gente escuta, esses dias eu fiz um treinamento sobre isso, né? A gente escuta para responder, ou bastante gente fala bastante, mas acaba não escutando. Então, também a parte da escuta, ela é algo que é adquirido, né? É treinável. Então, é o escutar, não invalidando, mas validando a pessoa, ouvindo ativamente o que ela tem para te falar e, a partir daquilo, poder orientar, porque ela vai sentir você, né, a pessoa como um canal aberto para que ela possa conversar e ali você possa direcionar ou até mesmo ficar do lado dela, né? Sim. Então, a gente fala assim, às vezes eu quero direcionar aquela pessoa, mas você mesmo pode ajudar, né? Você pode ajudar ouvindo, você pode ajudar até com as tarefas no momento que ela está, enfim, com um problema difícil, né? Então, você pode ajudar na prática. Vamos lá, o que eu posso fazer por você? Uhum. É interessante, né, que a empresa também esteja pronta para ouvir do funcionário, do colaborador, que, eu estou esgotado com esse trabalho. Uhum. O que a empresa faz ao ouvir isso? Não é fácil para o colaborador falar, porque, peraí, eu vou falar Vou pro tomar um RH pé, da né? minha empresa Vou que tomar eu um tô pé. esgotado, vou perder o emprego, tô com um problema, vou arrumar outro. Arranjar outro problema. Exato. E a empresa, poxa, eu vou ouvir um colaborador falar que tá esgotado com o trabalho, o que eu faço? Então é importante e é muito Eu vou legal. falar com a Camila. E é muito legal ter isso, sabe? Você ter pessoas que estão prontas para ouvir isso do funcionário, do colaborador, sem um preconceito, sem afastá-lo. Pronto para acolher e para direcionar. Isso é extremamente importante. Muito por conta disso, eu vou pegar pelas minhas experiências profissionais. Não preciso ficar aqui entrando no mérito onde eu trabalhei, até porque não faz muito sentido para esse assunto.
Mas as experiências que eu tinha com o RH, porque eu sempre fui CLT, então eu sempre tive RH à minha frente. Em nenhum momento eu assisti isso que você me falou. Eu nunca consegui olhar como o RH sendo o meu apoio. Pelo contrário, acho que eu posso aqui dizer, se não em todas, na maioria das empresas que eu trabalhei, o meu chefe era muito mais meu apoio, até para um desabafo, do que o RH. E é justamente isso que, inclusive, quando eu conversei com a Camila, quando ela veio trabalhar com a gente, a minha ideia vai muito em cima disso, né? Então, assim, aqui na Tex a gente não tem RH. Aí você pode até falar, por quê? Para mim, é porque eu não gosto. Então, aqui, criei uma barreira para o RH, o símbolo RH não me representou bem, então eu não quero levar aquilo pro meu time. Então, o que você acredita? Eu acredito em gente e acredito em gestão de gente. Então, foi muito com base nisso que a gente criou o que na nossa empresa é o antigo RH, é o gente de gestão. E eu acho que até o próprio nome é mais acolhedor. Com porque certeza. Eu me vejo hoje, se eu fosse um prestador, fala, poxa, cara, eu quero conversar com quem cuida de gente. O que eu tô tendo problema é problema de gente. Então, eu quero falar com quem cuida de gente, né? E tudo bem que RH também é recursos humanos, é gente. Mas não sei se Mas já tem um estigma ali. Eu não sei se foi uma experiência ou umas experiências ruins que eu tive, mas é justamente isso. Eu nunca vi o RH como meu parceiro, por exemplo, para poder chegar e falar, cara, eu queria bater um papo contigo. E assim, de verdade, cara, o Sader não pode ficar sabendo. É eu e você. Assim, quero trocar uma ideia mesmo, entendeu? Eu não quero que o meu gestor ou o CEO da empresa fique sabendo. Não é um problema que tem que chegar lá ainda. Talvez não precise chegar lá. Dá pra gente resolver antes. Ou talvez tenha que chegar lá, né? E aí talvez a Camila vai achar o melhor caminho pra gente conduzir para que essa conversa chegue até lá, né? Mas não sei se é isso que eu consigo passar, mas eu acho que é muito isso que a gente busca, né? De ter realmente esse ouvido, que é aquilo que ele falou, pô, a empresa tem que estar aberta para poder ouvir, porque a gente faz parte do problema. Se o problema foi criado aqui, a pessoa vive o problema dentro da empresa, pô, a gente tem que ser o primeiro a também começar a ajudar esse problema a ser resolvido, né? Perfeito. Sim, faz todo sentido. E assim, aqui até o que a gente está conversando também é, independente da pessoa, todos podem ajudar também, né? Então a gente está trazendo, até você trouxe sobre a liderança, né? A questão do RH, mas assim, às vezes, para quem você vai desabafar é para o seu amigo mais próximo, para sua família, né? Então a gente está, claro, trazendo aqui para um lado um pouco mais empresarial, mas às vezes eu consigo achar ali numa pessoa que nem, enfim, outros cargos e tá tudo bem. Contando que eu consiga falar, eu acho que esse é o mais importante, eu consiga ajudar e saber também como auxiliar essa pessoa. Eu acho que é o mais importante também nessas questões, né? Legal. E aproveitando que a gente tá perto aí, eu até li aqui tô lendo o roteiro, às vezes eu olho, né? Mas eu queria dizer que assim, a gente tá lá em cima ainda, cara. Falamos muito pouco do roteiro. Eu adoro isso, porque a gente não segue roteiro. Mas às vezes dá umas ideias. E aproveitando que a gente tá aí próximo das eleições, independente de partido político, enfim, que eu não defendo nada disso, e nem um lado e nem o outro, eu defendo a ajuda das pessoas. Como que talvez, porque aí vamos voltar lá na minha fala, né? Beleza, terapia não é coisa de rico, mas ainda também não é coisa de pobre, sejamos honestos, né? Eu brinco, ninguém trabalha por hobby, né? Ou seja, se você tá lá oferecendo um trabalho, se você tá lá estudando, isso tem um custo, o seu tempo. Então, assim, por mais que para alguns às vezes possa ser acessível, para outros possam ser baratos, para muita gente ainda é caro ou pode ser caro. E aí, de fato, talvez é onde tem que entrar o apoio do poder público para poder equalizar a balança. Como que vocês enxergam isso? O poder público se preocupa com isso? E por que eu falo isso? Porque é muito comum agora, na época de eleição, a gente tá andando na rua e a gente vê todo mundo com o desenho aqui do autista. Então, todo vereador agora virou o vereador que apoia o autista. Tá bom. E na prática? Acontece? Vocês que vivem esse meio, é verdade? Tem ajuda? Não tem? O caminho ainda é o particular e não tem jeito, o particular tem que pagar, né? Como que vocês olham para esse mundo hoje? Legal. Olha, existem iniciativas públicas que auxiliam, em alguns casos,
Então tem os CAPs, tem... O que é CAPS? O CAPS é o Centro de Acolhimento de Questões Psiquiátricas. Tá. Em São Bernardo, por exemplo, no Hospital de Urgência de São Bernardo, tem psiquiatra 24 horas. Uhum. Tem terapia em algumas UBSs, mas é terapia em grupo, nem sempre é individual. Então, assim, tem uma ajuda do Estado, mas muito aquém do que deveria. E muito aquém daquilo que poderíamos chegar com sem resultado dúvida alguma. Com terapêutico. certeza. Sem dúvida alguma. Mas tá lá. Uhum. Para uma emergência, ok. Agora, tem iniciativas privadas também que auxiliam. Por exemplo, muitas faculdades de psicologia têm a clínica de psicologia gratuita. Que é onde vocês se conheceram, é isso? Exatamente. Falaram junto, né? Na minha época, quem fala junto pega no verde. É verdade. Ela já tá de verde, ó. Acho que é até legal vocês falarem. Pô, então isso é sobre legal a falar, clínica. é legal falar. Como que funciona esse atendimento? É gratuito? Qualquer um pode chegar? Como que é isso? É gratuito. A questão se pode chegar lá e agendar, se vai ser em grupo, se vai ser individual, vai variar tanto da universidade que você for buscar, quanto do professor que estiver orientando aquela turma. Uhum. Então, a depender dessas questões, vai variar o modo que você vai ser atendido, mas na grande maioria das universidades, dentro da faculdade, tem uma clínica onde você pode ser atendido pelos alunos, que serão supervisionados, e aí você vai ter um atendimento, pode ser de psicoterapia, pode ser um plantão psicológico, que é um atendimento mais voltado para um problema inicial e que vai ser direcionado. Então, no plantão, você é atendido e direcionado para outro lugar ou para psicoterapia na faculdade. Pô, isso é legal. Isso aí eu vi um negócio que funciona. É bem bacana também, eu ia falar sobre um canal de apoio também, que é o Centro de Valorização da Vida, Sim. né? Legal. Que é 188, que aí no caso é um chat ou um e-mail que você manda, então, de repente, né, a gente tá na campanha do Pô, mas você falou 188, Camila. Aí você chat ou você manda e-mail ou você pode ligar no 188? Também, você pode ligar, pode Ligação mandar também. e-mail, e pode ser por chat também, pode ser online, então lá são voluntários mesmo, é 24 horas, e aí lá você pode procurar por essa questão também, né, da campanha do Setembro Amarelo, que a gente fala um pouco sobre o suicídio, né, então nessa questão pode estar procurando para poder conversar e são voluntários mesmo, então hoje em dia, além, né, do CAPES, desse canal de apoio também, a gente tem outros que a gente pode falar um pouco, né, assim, trazendo um pouco mais. Hoje, eu passo numa terapia que é valor social. Então, assim... Você também, passa ou você aplica? eu passo. Você passa. Num valor Você é o que paciente lá. Isso, eu sou uma paciente de valor social. E assim, Sim. é maravilhosa. Então, a gente está falando também ali de, né, a gente fala de um valor que é aquisitivo, mas é um valor que, de repente, a população consegue, né? Algumas pessoas conseguem tá indo por esse caminho também. E também fazendo a nossa parte, no sentido, tem hoje em dia aplicativo de autocuidado, né? Então, tem algo voltado também para meditação. Então, tem algumas coisas que você também pode procurar por conta própria, né? E, de repente, para preservar ali a sua saúde mental. Então, Tem alguns- iniciativas privadas que também pensam nesse público. Realmente, saúde mental, você cuidar, é caro. Então, cara. é o que eu imagino. Mas tem né? iniciativas privadas que pensam muito mais nisso do que a iniciativa pública. Isso é um Sim. fato, né? Lá na clínica também nós atendemos algumas pessoas em valor social. Nós temos um curso de psicanálise lá, um curso de 2 anos. E os alunos atendem socialmente também pessoas que precisam de atendimento, com supervisão, é claro. Então tem várias iniciativas privadas que hoje tem como a pessoa que tem um poder aquisitivo baixo também cuidar de saúde mental. Sim. Legal. A grande maioria dos psicólogos tem alguns horários na agenda fechados para valores sociais. Então, não tenham vergonha de procurar um psicólogo e perguntar se ele tem vagas de atendimento social. Pô, isso é top. Aí tá aí uma coisa que eu não sabia. Legal. É bem legal. Mas aí, que nem no seu caso, por exemplo, e aí, claro, eu sei que vocês conhecem um monte de psicólogo, até porque vocês estudaram. O caminho melhor é procurar o psicólogo ou essa informação vai chegar quando a pessoa tá lá na clínica, por exemplo, falando contigo? Essa Porque, questão... por exemplo, pra eu chegar em você, tudo bem, você me passou sua rede social. Mas
às vezes eu só vou acessar o psicólogo dentro da clínica já, né? Eu não consigo ter o acesso... eu não sei o seu nome antes de eu ir lá bater a primeira conversa ali, né? Assim como a sua clínica atende pacientes com valor social, muitas clínicas Também atendem. tem. Então, dá para buscar as clínicas e perguntar sobre essa questão também. Pô, isso é sensacional. Isso aqui Pra é todos, um eu acho, corte, todos isso é um os corte, ó. bolsos, vamos se dizer assim, né? Se a pessoa tem problema, procura... Como que é o nome? É um atendimento social, é isso? Isso, atendimento em valor social. Atendimento em valor social. Então, se você acha que você tem alguma coisa que não tá legal, procura uma clínica, um psicólogo para ser atendido através de um valor social. Ou seja, pelo que os nossos amigos e colegas aqui falaram, a maioria dos psicólogos tem horário na agenda para te ajudar a resolver problemas. E, nesse caso, o problema não vai ser o financeiro. A gente vai olhar para um outro lado. Então, isso eu acho que é realmente fantástico. É muito difícil saber. Tinha conhecimento de algumas agendas nesse sentido, até por a Camila ter já me falado. A própria Emily, que já trabalhou com a gente, também era psicóloga, também conhecia a Camila. Eu sei que ela tinha alguns horários de agenda nesse sentido, mas é muito bom saber que isso é uma prática comum, né? Porque às vezes vai cair nisso. Poxa, legal, eu sei que talvez eu precise de ajuda, mas assim, se eu não tenho dinheiro, hoje eu tenho um problema. E aí, se eu vou buscar uma ajuda, eu vou ter dois. Que é o problema mais a falta de dinheiro, né? E não tem jeito, gente. Vocês aí que lidam com o mundo da psicologia, eu acho, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, eu acho que o dinheiro é um grande causador da grande parte desses problemas, né? Tanto a busca insana pelo dinheiro, para você, a ganância de ir atrás, né? A gente vive em mundos extremamente capitalistas, né? E não estou aqui defendendo o socialismo ou o capitalismo, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas a gente tem essa busca constante por crescimento, por mais e tudo mais, e aí tem o dinheiro atrelado, né? E que certamente vai causar esses desconfortos e, de repente, levar até o problema, né? E eu queria ouvir de vocês. Eu adoro histórias, né? Então, eu acho que histórias, elas refletem, às vezes, muito realidades. E, às vezes, quando a gente está contando uma história, a pessoa que está do outro lado ouvindo, ela fala, cara, essa é a minha história. Né? É muito parecido com o que talvez eu estou vivendo e eu estou, sei lá, participando. Então, não sei se, de repente, vocês têm alguma história, né, de... Sei lá, eu, por exemplo, eu sempre gosto de falar casos de sucesso, né? Então, sei lá, aquele paciente ou aquele caso que, de repente, eu achei que era... eu nem sei se existe isso, incurável, e pô, eu consegui um resultado extraordinário. Aí eu vi que realmente o trabalho que eu fazia muito sentido, né? Não sei, tem alguma coisa assim que dá para contar, né? Que não infringe as leis aí, né? Enfim. O código, né? Código de conduta, enfim. Tem, Denis, alguma coisa? Fala aí. Olha, eu posso contar a minha. Pô, legal. Pode ser a minha história? Top. Legal. Top. Uhum. Eu tive síndrome do pânico por 7 anos. Legal. Síndrome do pânico são crises de ansiedade legal consecutivas. Não, né? É terrível. São crises de ansiedade consecutivas, uma em cima da outra, com uma sensação de morte iminente. Então, por exemplo, estávamos conversando aqui, de repente me dava crise de ansiedade. O coração acelera, respiração ofegante, uma sensação de que eu vou morrer, ou eu vou perder o controle, tô ficando louco. Do nada, isso acontecia consecutivamente. Quando acabava uma crise, ficava a expectativa da próxima, o medo da próxima. Então, tem alguma coisa acontecendo comigo. Você vai no hospital, faz os exames, tá tudo ok, tinha nada. Eu passei por esse processo por 7 anos. Tinha muito preconceito. Longo tempo, hein? Foi. E por que foi tão longo? Eu tinha muito preconceito com tratamento. Então, por exemplo, eu superei a síndrome do pânico sem tomar medicação, mas eu não me orgulho disso. Porque se eu tivesse tomado medicação, em 3 meses é possível que eu já não tivesse crise nenhuma. Tivesse controlado ali com a medicação. Mas não, por preconceito, à época... Muito daquilo que eu falei, então, né? Exatamente. Não sei, quantos anos você tem, Denis? Pode falar? Hoje eu tenho 35 anos. Então. Tô com 43, 35, a gente tem uma diferença relativamente pequena. Sim, sim. E é isso, é muito da nossa sociedade, é o que você falou, cara. Eu não vou aceitar que eu tenho problema, vou superar isso aqui. E aí como que eu superei isso? Através de análise, através de terapia. Então foram alguns anos aí em terapia para superar essa questão, tratando várias questões aí ligadas à infância, adolescência, traumas, enfim.
E a partir daí, superei essa questão e fui estudar. Foi a partir daí que eu me tornei psicanalista, a partir daí veio a clínica, hoje a gente ajuda muitas pessoas aí Brasil afora. Mas tudo começou com um problema mesmo de ordem mental, síndrome do pânico ali, a partir do nada, né? Nada é do nada, sempre tem um porquê. Um início ali. Mas hoje em dia eu trabalho com isso devido ao que eu passei. Eu acho que a frase que fica aqui então é o seguinte: o Denis se curou em 7 anos da crise de síndrome do pânico, mas ele não se orgulha de nada de ter feito isso sem medicação e sem procurar uma terapia. Não. Pelo contrário, hoje eu falo com as pessoas que estão passando por isso. Pô, busque uma ajuda. Não precisa ficar sofrendo com crise após crise após crise, sem tomar uma medicação. Tempo na nossa vida é tudo, né? Pois é. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E eu acho mais legal disso que durante um período que estava nessas crises de pânico, eu só não tirei minha vida por falta de coragem. Mas faltou o último passo da coragem, faltou coragem pra cometer o ato. Mas eu pensei muito. Por quê? Porque eu pensei que minha vida tinha acabado. Não tinha qualidade de vida nenhuma mais. Nenhuma. Tava fazendo compra no mercado, tinha que deixar o carrinho e ir embora porque me dava a crise e eu tinha que deixar tudo lá. Não conseguia viajar, não conseguia fazer quase nada. Então, eu realmente pensei muitas vezes. Só que eu não tinha coragem de fazer isso. E hoje, eu vejo que aquele cara que pensou em tirar a própria vida, hoje ajuda pessoas a manter a própria vida. Então, eu aprendi muito com isso e é uma frase que eu sempre falo, sabe? Sua dor atual não precisa definir o resto da sua vida. Busca ajuda, faz tratamento, que tem como superar esse momento aí. Você é louco, eu falei pro cara contar a história, já começa contando uma história top dessa aí. Ferrou, subiu a régua agora. Agora, Mirella. Agora não tem uma história pra contar. É uma história de muita dor, na verdade. Contar hoje é fácil, gostoso, né? Mas é uma história de muita dor. Então tá, Mirella, se não for a história, então o que te levou pro mundo da psicologia, da terapia? Da onde veio essa alavanca aí? Preciso ser psicóloga. O fato que me fez querer ser psicóloga foi fazer terapia. Então você, durante um bom tempo antes de ser psicóloga, foi uma paciente de terapia. Sim, eu fazia terapia com uma psicanalista. E durante a terapia, eu fui trabalhando ali várias questões. Eu ainda estava na adolescência. Tinha questões bem sérias, assim. E ela me levou a pensar em como ela estava me ajudando, né? Como era muito bom ter a ajuda de alguém, ter alguém que eu poderia ir lá toda semana, sempre que eu precisava, eu teria aquela escuta, eu teria aquela pessoa pra mim, aquele momento pra mim. E eu quis proporcionar isso a outras pessoas. Então foi isso que me levou a buscar a psicologia. E aí na clínica, junto com a Camila, na faculdade, eu consegui ver como é bom você, de uma semana pra outra, ver como uma pessoa pode evoluir tanto. Quando o paciente está engajado, ele consegue evoluir tanto de uma semana para outra, que ele chega com uma novidade e você já quer muito ouvir aquela novidade, porque já faz parte da sua vida também. E é o que eu falo, né? Assim, não sei se vocês têm isso para você, mas eu tenho para mim. Cara, eu adoro receber ajuda, adoro receber presente, mas, cara, oferecer ajuda, é muito melhor, cara. É uma sensação, assim, olha, de verdade, me arrepia, cara. É um negócio de maluco, assim, quando você consegue olhar e falar, cara, meu, eu tenho ali um pontinho meu de ajuda, né? Isso deve ser fantástico. Eu vejo muito por isso. Eu consigo ver um pouco disso no meu trabalho, né? O meu trabalho pode proporcionar alguma coisa nesse sentido, mas, claro, não tanto assim no lado afetivo, emocional, né? Até porque a gente trabalha com tecnologia, são outros tipos de ajuda. Mas eu fico muitas vezes pensando vocês, terapeutas, psicólogo, médico, enfim, que realmente lida, que é o que você falou, com a vida da pessoa ali, né? Que a vida, ela não tem a segunda chance, ela não tem a segunda tentativa, né? Então, cara, a hora que você consegue virar uma chave realmente, deve ser uma sensação fantástica, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Tem experiências de atendimento que são únicas, né? Impagáveis. O paciente chegar com uma ideação de autoextermínio, e você conseguir ali ajudar esse paciente a ressignificar a vida, a olhar a vida por outro ângulo, e ver esse paciente que chegou
com um pensamento de morte, começar a viver a vida e não só sobreviver, mas viver de verdade, gostar disso, é impagável. E como a gente fala para muito empresário, né, a nossa maior audiência, ela acaba sendo para empresários ou para quem está relacionado ali no mundo dos negócios, é recorrente casos de empresários, CEOs, C-levels, hoje vivendo esse tipo de problema e precisando de ajuda. Vocês vivem muito isso? Ou talvez pela forma de atuação ou o mercado que vocês estão hoje ali atendendo ou nichado, esse perfil de profissional não chega tanto para vocês? Pode falar. Para mim ainda não chega muito, mas eu tenho contato fora, né? Extra a minha vida profissional, e eu vejo que é muito comum. Muito comum, principalmente o burnout. Porque o que eu vejo hoje, né? Hoje é muito comum muitas pessoas se empreenderem, né? E assim, eu sou um forte defensor do empreendedorismo, né? Não vou nem começar a falar aqui, senão a Camila sabe, a gente vai começar um novo podcast. Mas... dá pra fazer um outro podcast mas é aquilo que a gente sempre falou, não é uma vida fácil. E certamente pode gerar aí muitos problemas psicológicos, enfim. Principalmente se você já traz... É o que você falou, cara. A bagagem... eu ouço você, né? A bagagem não nasceu também naquele momento no trabalho, né? Por toda a minha leiguice, né? Não sei nem se essa palavra existe. Às vezes eu falo umas palavras, mas será que essa palavra existe mesmo? Mas por ser leigo do assunto, o que eu sempre posso ver é o seguinte: o problema psicológico ou mental da pessoa, ela não nasce naquele momento. Talvez ela floresce naquele momento, mas ela nasceu, ou é uma construção que já vem de infância, ou já vem de alguns anos, né? E que talvez vem se agravando até que chega no momento que não dá mais. É isso mesmo? Ou não? Ou pode nascer um problema agora, florescer e eu dar burnout? Pode nascer também. Pode. Só que assim, o dar burnout não é dar burnout de uma hora para outra, como a Camila falou, né? Mas é sustentar o estresse muito agudo por muito tempo, a pessoa vai... vamos inventar uma palavra, burnoutando. Aqui no Brasil a gente é mestre nisso. A gente vai googando, a gente vai tudo aqui. Agora, é interessante que você falou sobre empresários, empresárias. É um público que chega, mas como a Camila falou, geralmente já num estado de burnout mais forte. Por quê? Em geral, empresários, empresárias têm um perfil de suportar pressão. São pessoas que lidam com problemas o tempo inteiro. Imagina, só lá só na Terra. Aqui em Marte isso não acontece não, bicho. Eu ouvi falar que acontece. Meu amigo meu falou que é mais ou menos assim. Então são pessoas acostumadas a viverem na pressão, a viver no problema e achar... Geralmente o problema chega pro empresário ou pra empresária para que o empresário ou a empresária proponha soluções. Então é a pessoa que vai pensar no problema e propor soluções. Quando é ele mesmo ou ela mesma que está com o problema, ele fica tentando propor soluções para si, tentando e levando no peito aquela situação até não dar mais. Então, seria muito importante que empresários, empresárias se conscientizassem que eles também podem ser ajudados. Tá bom, vou ter que fazer terapia. Sim, até para autoconhecimento. Então, de repente, a por pessoa... isso que você me trouxe nesse podcast. Eu já entendi. Foi tudo planejado. Já entendi, Tem que você ver, né? Você não tenho nenhum problema psicológico, enfim, né? Independente. Eu quero me autoconhecer. Então, assim, a terapia, ela faz bem para muita coisa, né? Então, eu sugiro que você que você vá, com certeza, você vai gostar e vai vir num outro podcast só falar dos benefícios. Aí eu vou querer contar a história, né? Exatamente, aí vai ser legal. Poxa, legal. Gente, eu queria continuar falando muito mais, mas como vocês podem ver, né, o reloginho lá que nos acompanha, a hora passa muito rápido. Muito rápido, né? E eu falei isso, né, antes de começar a gravação aqui no nosso bate-papo inicial, falei, quando a gente falar que faz uma hora, vai, pô! Mas é isso. Bom, eu acho que o importante de tudo realmente isso, sempre tentar buscar ajuda, até porque se de repente não precisar de ajuda, ótimo, você vai ouvir isso, né? Ó, cara, seu caso, você tá ótimo, queria eu tá bem assim, né? Mas eu acho que ajuda sempre é bem-vindo, né? E acho que nós, seres humanos, independente de tudo, de qualquer coisa, de como estamos, sempre precisamos de ajuda.
né? Ou vai ser numa coisa, ou vai ser em outra, mas eu acho que a ajuda sempre é bem-vinda. E se não precisar, pelo menos que sirva ali o exemplo, né? Que não que foi o seu exemplo, mas ficou para mim, Mirella, o exemplo de me motivar a ajudar as outras pessoas, né? Então, só isso já é uma grande ajuda, né? Então, pô, achei muito legal também sua história, Mirella. Queria deixar aí uns minutinhos finais para que cada um pudesse encerrar, né? E só antes de encerrar, que cada um de vocês pudesse falar rapidinho se Setembro Amarelo é balela ou se não, cara, faz muito sentido, né? Precisa ter. E assim, não precisa só ser setembro, tem que ser outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Então, ouvir um pouco de vocês que estão aí do outro lado, qual a importância do Setembro Amarelo, que força que isso tem, se faz sentido continuar, não aumentar, né? E por fim, deixar aí as considerações final, rede social, enfim. Certamente eu espero que vocês sejam procurados por muita gente para poder conversar, para poder trocar ideia, enfim, né? E que esse bate-papo, de repente, possa ser o início de grandes conversas que as pessoas venham a ter com vocês, tá? Vamos começar, então, de novo pelas damas, né? Como sempre, Mirella. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Foi um prazer enorme conversar nesse momento. Gostou, Mirella? Adorei. Foi legal, muito né? Bom. Boa. Eu acredito que a campanha do Setembro Amarelo é muito importante. Acredito que tem sim que continuar e tem que ser difundida ainda mais. Porque ainda, querendo ou não, tá nessa pequena bolha, mas está expandindo. Precisa expandir cada vez mais, porque é muito importante. Uhum. Veio por uma causa muito importante, né? Que foi a morte de uma pessoa. E que motivou... Boa, explica pra gente, por que nasceu o Setembro Amarelo? Vai, rapidinho. Setembro Amarelo nasceu por conta do suicídio de um homem, um rapaz, que tinha um carro amarelo. Ele gostava muito desse carro. Ele era muito habilidoso, né? Sim, ele era muito habilidoso e ele era um pouco famoso por conta dessa habilidade dele com esse carro. E esse carro era famoso também. É um Mustang 68. Que legal. Olha, estudou. Ela tá sem internet, ela não consultou agora, não. Infelizmente, né, teve a morte desse rapaz e depois disso a família, amigos e a comunidade se motivou para conscientizar de que isso não é uma frescura, isso não é falta de Deus, isso não é, ele era louco, terapia para louco, não. Isso pode acontecer e muitas coisas podem levar a isso. Então, eu acredito sim que seja muito importante que continue. Legal, show. E de novo, rede social, fala lá. Rede social, Psi Mirella Caranicola. Vai ter que escrever. O sobrenome dela vai ter que escrever, não vai ter jeito. Mas legal, brigadão mesmo, Mirella. Show de bola conversar contigo. Eu que agradeço. Denis. Vamos lá, pessoal. Obrigado mesmo por abrir esse espaço aqui pra gente bater esse papo. Foi muito bom estar com vocês. Sobre o Setembro Amarelo ser uma balela de forma alguma, pelo contrário. O Setembro Amarelo nos dá a oportunidade de um papo como esse. Então é extremamente importante que mais pessoas tenham consciência mesmo, como a Mirella acabou de falar, que isso vá crescendo, porque de fato é uma campanha que literalmente pode salvar vidas. Top. Literalmente, não é metaforicamente não, literalmente. Bom, Rede social? Redes sociais, Denis com 2 N's, _ Ataíde, ou _ Spaco Up, _ que é o Instagram da clínica Espaço Up. Legal, show de bola. Brigadão de novo, Denis. Muito bacana também conversar contigo. Camila, obrigado aí. Obrigada. Tocamos, hein, meu? Nós é fera, hein, Camila? Foi muito Gostei. A conversa foi demais, cara. Você é louco. Não, e sabe o que é o legal de tudo, gente? E assim, de novo, não é conversa fiada, mas todo mundo que a gente senta na mesa aqui, dá pra lançar o episódio 2. Porque, cara, fica tanta coisa na mesa pra falar, tanta coisa na mesa. Vocês receberam o roteiro lá, que a gente só brinca ali do que a gente vai conversar, e certamente você vai bater o olho lá e falar, caramba, a gente não conseguiu falar nem disso, a gente não conseguiu falar disso, não falamos disso aqui. É muito engraçado isso, mas é legal. Mas é o que você falou, é um espaço, apesar de curto, é um tempo expressivo, é 1 hora que a gente falou disso, e que essa 1 hora possa ser a hora de muita gente que ouvir a gente conversar aqui. Legal. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, só queria deixar um recado realmente para que as pessoas possam se cuidar, né? Procurarem ajuda
e ajudar ali no sentido da tecnologia, também trazendo um pouquinho mais para o lado, né, da tecnologia, um pouquinho também da psicologia organizacional, que mais empresas possam fazer ações, né, e, enfim, perpetuar aí por bastante tempo. Legal, show. Gente, obrigado por você ter acompanhado a gente aí no nosso 10º episódio. Obrigado aqui ao pessoal do espaço da DW Conteúdo. As meninas estão ali na produção, trabalhando ali para fazer isso aqui tudo funcionar. Obrigado, Nayara, nossa amiguinha do marketing ali, ajuda a gente muito nesses processos, né? Deixo aqui o convite para você continuar acompanhando o nosso canal, que vai aí com novos episódios a cada 15 dias, toda sexta-feira, né? Durante esse mês de setembro a gente está lançando ainda sexta-feiras, a gente está estudando se faz sentido a gente mudar isso ou não, mas por hora segue a cada 15 dias, toda sexta-feira. Rede social da TexLab, procura lá YouTube, Instagram, TikTok, site, que é o texlab.com.br. Enfim, precisou de ajuda, quer falar com essas feras aqui, não conseguiu contato direto, chama a gente, chama o nosso canal lá de gestão. Gente, gestão, certamente a gente vai conseguir direcionar, indicar vocês para conversar com eles. Tá bom? Muito obrigado de novo, pessoal, e valeu!